Graças a Deus. Saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Sou grato a Deus pela oportunidade que Ele nos concede neste dia. Quero pedir que você localize aí o Antigo Testamento. Abra a tua Bíblia no Antigo Testamento, no profeta Ezequiel, no capítulo 33. Aleluia, Jesus. Profeta Ezequiel, capítulo 33. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Louvado e engrandecido é o Senhor. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer assim: veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, fala aos filhos do teu povo, dizendo: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e ele vir que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta para avisar o povo, então se alguém ouvir o som da trombeta, mas não der atenção à advertência, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não deu atenção, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Se porém o atalaia vir, que vem a espada, e não tocar a trombeta para avisar o povo, e se a espada vier e levar uma vida entre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue requererei da mão do atalaia. Louvado e engrandecido é o Senhor. Olhe para o seu irmão que está ao teu lado e faça uma pergunta para ele, que no decorrer da mensagem você mesmo aí se responde. Pergunta para o seu irmão aí: o que você tem em tuas mãos? Sangue ou trombeta? Pode se assentar, glorificando a Deus. Aleluia. Nesta noite que o Senhor nos escolheu para estar ministrando a tua palavra, eu quero iniciar dizendo que um culto como este, uma reunião como esta, sem a presença do Senhor, de nada seria. Mesmo com os louvores, testemunhos, lendo a palavra, mas sem a presença do Senhor seria como um rio, mas sem águas, seco, de nada vale. Um culto como esse, sem a presença do Espírito Santo, sem a presença do Senhor, seria como um relógio como aquele ali, mas sem os ponteiros, de nada adianta. Mas eu louvo e glorifico a Deus que neste culto eu já pude sentir a presença do Senhor ali sentado, e esse rio não está sem água. Eu pude ouvir multidão de águas como uma única voz, e essa voz era a voz do Espírito Santo. É tão verdade que Deus está neste lugar, que não é jargão de pregador, que Mateus no capítulo 18 e no versículo 20 ele diz que aonde estivesse 2 ou 3 em nome do Senhor, eu sou o primeiro que estou em nome do Senhor. Onde está o segundo? Então ele está presente aqui neste lugar. A presença de Deus é real aqui neste lugar.
E Ele nos deu essa oportunidade porque Ele quer falar conosco nesta noite. É lindo quando no Salmo, no capítulo 3, Salmo 3, no versículo 5, o salmista fala que no dia anterior, na noite, ele se deitou e ele se levantou durante o dia pela manhã, porque as mãos do Senhor haviam sustentado ele. E teve um dia que eu se levantei pela manhã e me lembrei deste salmo, e eu escutei uma voz dizendo: dá para ser melhor que ontem. Aí eu entendi que o Senhor nos sustenta pela noite, com as suas mãos poderosas, e pela manhã nós se levantamos não para ser a mesma pessoa que nós fomos ontem. O Espírito Santo está dizendo aqui, me ajuda a ministrar, e olha para o seu irmão e diz assim: dá para ser melhor que ontem. Dá para ser melhor que ontem. Se nós tivéssemos acesso de quantas pessoas se deitou pela noite e não se levantaram pela manhã, nós ia se surpreender. E aqui nós estamos. Tantas vidas se deitaram e não se levantaram, se depararam com a morte. Há uma estatística que a cada 15 segundos no mundo se morre uma pessoa. Talvez a cada 15 segundos se morre uma pessoa de acidente. A cada 15 segundos morre uma pessoa com uma bala perdida, ou talvez até mesmo assassinada. Morre uma pessoa de uma doença, morte natural, infarto, não sei. Eu sei que a cada 15 segundos, você temos motivos de abrir a boca e glorificar a Deus. Porque a cada 15 segundos Deus nos livra. Mas também se a cada 15 segundos no mundo morre uma pessoa, nós vamos entender que as palavras de Paulo disse que o nosso último inimigo seria a morte. E se o nosso último inimigo é a morte, todos temos que passar por ela. Mesmo ele dizendo em 1 Coríntios 15, 51, ele diz: direi um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos. Mas aí nós temos que entender o contexto, e seremos todos transformados. Mas do lado humano, Paulo entende que todos nós temos que passar pela morte. E a morte, ela não vai nos avaliar pelo que nós temos no bolso, pela nossa conta bancária, se está gorda, se está magra. A morte, quando ela vir, ela não vai escolher. Ela vem para pobre e ela vem para rico. A morte, ela não vai avaliar a minha vida e a tua vida pela condição social, pela estatura física, aonde eu moro ou deixo de morar, se a minha casa é boa ou se é ruim, se eu moro no chão de barro ou na maior ou melhor avenida de Londrina, condomínio fechado, barraco de lona. A morte é certa que vem para todos. Eu, com os meus olhos, não vi ainda uma pessoa que se deitou em um caixão e se levantou. Eu não vi ainda. Mas a Bíblia nos apresenta que aonde ele chegava, o quadro da história mudava. Jesus é aquele que muda qualquer situação. Jesus é aquele que resolve qualquer problema na minha vida, na sua vida, do fulano, do beltrano, do cicrano. Jesus é aquele que resolve todo problema. Jesus, ele entra num quarto escuro agora, onde uma pessoa está com depressão. Ele resolve o problema daquela vida. Jesus, ele resolve o problema daquele que está no vício, na droga, no álcool, até mesmo daquele que ainda se encontra atrás de uma grade. Jesus resolve o problema. Jesus resolve o problema no casamento, na família. Mas, biblicamente, nós vamos ver que Jesus tem um problema que ele nunca resolveu e nunca vai resolver. E não é heresia. Agora me pergunte qual é. Pergunte, irmão. Não, os irmãos não querem saber.
Qual é o problema que Jesus nunca resolveu e nunca irá resolver? É o problema do espaço. Agora, por quê? Porque aonde Jesus está ou aonde Jesus chega, o espaço sempre vai ser pequeno. Você não entendeu? Eu estou dizendo que se o vício está lá na tua casa, se Jesus chegar lá hoje, o espaço vai ficar pequeno para o vício e o vício vai ter que bater em retirada. Eu estou dizendo que se a morte estiver lá na tua casa, está lá, e você aqui. Se Jesus chegar lá agora, o espaço vai ficar pequeno e a morte vai ter que bater em retirada. Biblicamente nós vemos isso quando Jesus caminhava, ele e seus discípulos, e uma grande multidão, e ele estava chegando a uma porta de uma cidade, e vinha uma viúva com o seu único filho morto. A Bíblia nos fala que Jesus, vendo ela, ele se enche de íntima compaixão e diz: não chores, mas ele não faz somente isso. A Bíblia diz que ele toca no caixão, no esquife, o esquife é o caixão. A Bíblia vai dizer que aqueles que carregavam o caixão pararam. Jesus está ministrando a algum coração aqui, que aqueles que estavam enterrando o que é seu, ele está parando agora. Eu não sei o que é, mas ele ministrou que aqueles que estão carregando o que é seu, ele está parando. E se estava morto, vai ressuscitar, porque ele diz: menino, eu te digo, levanta-te. A morte entendeu que aonde Jesus está, o espaço ficou pequeno e a morte bateu em retirada. Jesus para o culto fúnebre à porta da cidade de Naim. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 8 de Lucas, que Jesus está também com a grande multidão, com os seus discípulos, e chega correndo um homem importante, judeu, da sinagoga, com o nome de Jairo. Senhor, me ajuda, a minha filha está à beira da morte, ela vai morrer, vamos até em casa comigo. E a Bíblia diz que eles começam a caminhar, mas no meio do caminho Jesus é interrompido. Não é a mensagem, mas uma mulher toca em tua orla. E a Bíblia diz que ela sofria de 12 anos, com fluxo de sangue. Ao ela tocar na orla de Jesus, a Bíblia diz que ela foi curada. Bendito é o nome do Senhor. Diga para o teu irmão aí, sabe o que é isso? O teu milagre vai chegar primeiro que o meu. Ministra aí na vida do teu irmão que o milagre dele vai chegar primeiro que o teu. A Bíblia diz que Jesus continua caminhando e chega até o lugar onde a morte estava. Interessante é que lá tinha pessoas chorando, até quem não era da família, porque naquele tempo costumava se pagar capideiras para se chorar em um velório. É o que acontece muitas vezes nos nossos dias. Elas ganhavam para chorar, mas o que acontece nos nossos dias é que muitas pessoas querem ganhar com a derrota dos outros. Elas ganhavam com a perca do próximo, mas Jesus chegou por lá. Jesus separa Tiago, Pedro e João, o pai, Jairo, a mãe, e entra aonde a menina já estava morta, porque quando aconteceu a cura, no meio do caminho, chegou um correndo da casa de Jairo e disse: não incomode, mas o mestre, que a tua filha já está morta, não tem mais jeito. Jesus olhou e disse: só crê. Jesus está dizendo para alguém aqui: crê somente, mais nada, crê somente. Jesus entra onde a menina estava morta, e ali, parece que eu vejo a morte entendendo. O espaço, a morte se comprimindo, porque o espaço estava ficando pequeno. Jesus chegou.
Está entendendo? Jesus chegou. Talita cumi, que quer dizer menina, eu te digo, levanta. A morte bate em retirada e Jesus acabou com o choro falso das carpideiras daquele lugar. A Bíblia vai nos dizer também no livro de João que Jesus recebe mensageiros de Maria e de Marta dizendo: teu amigo Lázaro está doente. A Bíblia nos diz, vocês conhecem a história, que Jesus chega depois de 4 dias. Só que Lázaro já estava sepultado. Lázaro estava com mau cheiro. Mas o bom perfume chegou. E Jesus acabou com o mau cheiro de Betânia. Lázaro, vem para fora. A morte entendeu que o espaço ficou pequeno. E ela teve que bater em retirada. Aí nós vamos ver o que Paulo diz: ó morte, onde estão os teus aguilhões? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 14, que Jesus teve que passar por esta morte também, mas só para aniquilar o poder, para aniquilar o império da morte, que é o diabo. É Bíblia. Você já vai entender. O mistério da morte não é saber quando, ficar se martirizando, pensando quando será, o segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano. Não. O mistério da morte não está em saber como vai acontecer. O mistério da morte está: qual vai ser a minha situação quando ela chegar até a mim? Qual situação você se encontra se ela chegar até você? Porque viver uma vida até a morte é fácil, eu quero ver depois da morte. Alguns, muitos, poucos, não sei, vão viver para a vergonha eterna. E outros vão viver na glória eterna com Jesus Cristo. Eu estou dizendo isso aqui para você porque nós lemos um texto que fala que Deus ia requerer o sangue na mão do atalaia se ele não tocasse a trombeta. E eu entendo que se nós puxarmos no nosso HD da mente, nós vamos ver que muitas pessoas morreram ao nosso redor sem ouvir o toque da trombeta, sem escutar o toque da trombeta do atalaia. Esses dias eu conversava com o irmão e ele dizia que sonhava entrar no avião e tocar a trombeta, ou seja, pregar lá em São Paulo. O outro dizia que queria pregar lá no Rio. O outro foi um pouquinho mais longe, ele foi para a Bahia. Mas eu disse: o atalaia está onde está a tua torre de vigia. Toque primeiro a trombeta no teu quintal. Olha o tamanho do união, tanto de alma que ainda não ouviu o toque da trombeta. Lá deve ter outra torre de vigília. E lá tenho certeza que Deus preparou um atalaia. Se nós estamos aqui é porque é para nós tocar a trombeta aqui. Aqui é para nós tocarmos a trombeta. E se nós olharmos para o capítulo 33 de Ezequiel, nós vamos rapidamente identificar 3 características de um atalaia. Falando em sangue na mão, sabe o que é ter sangue nas mãos? É você todo dia falar com aquela pessoa e não tocar a trombeta. Deus está falando. É a palavra do Senhor. Vamos entender um pouco. É você trabalhar todo dia com aquela pessoa e não tocar a trombeta. É todo dia você se comunicar com ela, mas você perde o foco e não toca a trombeta. Deus está falando. Isso é ter sangue nas mãos. Nós vamos ver que o atalaia, ele ficava na sua torre de vigília e durante o dia ele tinha uma boa visão. Se algum mal, algum perigo viesse, ele tinha que tocar a trombeta para avisar que o perigo estava à porta. Mas durante a noite não bastava somente ele ver, ele visualizar.
ele tinha que ouvir, e bem. A primeira característica do atalaia que nós vamos identificar no capítulo 33 de Ezequiel é que o atalaia precisa ouvir. Ezequiel diz: e veio a minha palavra do Senhor. Deus tem falado e tem muitos que não têm dado ouvido. Deus tem falado, não faça, mas não tem dado ouvido. Ou Deus tem falado, pregue, e não tem pregado, porque não tem dado ouvido. Deus tem falado, fale, abrace, faça, não faça, vai, não vai, fica, não fica, mas não tem dado ouvido. E a primeira característica de um atalaia é ouvir. Ezequiel diz: a palavra veio. E nós podemos adquirir essa característica agora, porque a palavra está vindo, ela está descendo de Deus. E o Senhor está falando com vidas aqui. A segunda característica de um atalaia que nós vamos encontrar é ser escolhido. O atalaia precisava ser escolhido. Mas aí talvez você se pergunta, por que primeiro ele não é escolhido para depois ouvir? Porque a razão de Deus não é a razão do homem. A lógica de Deus é totalmente invertida. Aí nós vamos ver aquela palavrinha que Jesus disse que muitos seriam chamados e poucos escolhidos. Porque muitos são chamados e não dão ouvido. Muitos são chamados, mas não querem ouvir. Mas quem ouve, esse é escolhido. Deus está falando. Quem ouve, esse é escolhido. A Bíblia vai dizer que em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18, chega um homem, um jovem, mancebo, dependendo da sua tradução, e diz ao Senhor: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz: conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dá falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe. O jovem interrompeu e disse: isso eu já conheço, eu guardo desde muito tempo, desde cedo, desde pequenininho eu já guardo. Aí Jesus disse: escuta que eu vou falar. Então faz uma coisa, escuta eu. Vende o que você tem, dá aos pobres, depois me segue. Ele não deu ouvido, por isso não foi escolhido. Quer ver a diferença de quem ouve é escolhido? A Bíblia diz de um homem que perseguia a igreja, Saulo. Matava crente, judiava de crente, de quem professava o nome de Cristo, ele perseguia. A Bíblia diz que um dia ele pede carta e vai em direção a Damasco, para prender os crentes de Damasco. A Bíblia vai nos dizer que no meio do caminho, da trajetória, indo a Damasco, uma luz cerca ele e derruba, ele cai por terra, a Bíblia diz. E ali no Atos 22, ele começa a dar testemunho do acontecimento. Ele fala ali no versículo 9 e 10, de Atos 22, depois se você quiser conferir, ele diz que os que estavam comigo, com Saulo, viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que farei? Saulo pergunta: Senhor, o que eu faço? A Bíblia diz no versículo 10 de Atos capítulo 22, levanta-te, entra em Damasco e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Saulo ouve, entra na cidade. A Bíblia diz que ele fica 3 dias sem comer, sem beber. Ele apresentou um jejum. Deus está falando. Ele apresentou o jejum. Mal ouviu, já apresentou o jejum. Quanto tempo a igreja não apresenta um jejum ao Senhor?
Dá para nós contarmos no dedo, quando nós se convertemos, quantas vezes nós apresentamos um jejum ao Senhor. É interessante que eu testemunhei na minha casa esses dias, que muitas vezes nós fazemos jejum quando o médico pede, ó, amanhã você vai fazer exame, não come, não bebe, aí nós fazemos jejum. Mas e ao Senhor é diferente. A Bíblia diz que ele também orava, e Jesus vai a um homem temente, a Ananias, e fala com Ananias, e a rua chamada direita, na casa de Judas, ali havia um homem que estava orando, era para ele impor as mãos, as escamas iam cair, e ele ia ser cheio do Espírito. Ananias retruca, Senhor, mas não é esse que tem perseguido a igreja, que tem maltratado aqueles que acreditam e têm fé no Senhor, é este eu não vou, parece que ele diz. Mas Jesus fala para ele, para você pode ser isso e aquilo, mas como ele me ouviu, para mim é vaso escolhido. Então quem ouve, literalmente, é escolhido. Mas a segunda característica é essa, é ser escolhido. Característica do atalaia. Nós vamos ver que no versículo 2 a Bíblia diz assim, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia. Só que quando nós olhamos para o versículo 2 do capítulo 33, este atalaia não pode ser de maneira nenhuma você, meu irmão, você, minha irmã, nem eu, nem o pastor. Porque este atalaia do versículo 2, ele é escolhido pelo homem. E quando é escolhido pelo homem, se fala o que o homem quer ouvir. Adora como o homem quer que adora. Faz como o homem quer que faz. Mas nesta noite o Senhor está dizendo que eu não estou te chamando, eu estou te escolhendo. Aí você vai entender que não fomos nós que escolhemos Ele, mas Ele é que nos escolheu. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Atalaia do versículo 7. A ti, ó filho do homem, te constituir. Deus é que faz esta escolha. E Deus não está te chamando, Deus está te escolhendo. Nós vamos ver aqui no capítulo 33 a terceira característica de um atalaia. A primeira é ouvir. A segunda é ser escolhido. E a terceira é tocar a trombeta. De nada adianta ouvir, ser escolhido e não tocar a trombeta. O que é tocar a trombeta? Pega a tua Bíblia aí, eu já estou encerrando. Abre em Atos, capítulo 20. Nós precisamos fazer essa leitura junto. Atos, capítulo 20. Aquele irmão chamado Saulo, que depois é conhecido como Paulo, ele dá testemunho do que é tocar a trombeta. Ele se transformou num atalaia de Deus. E no capítulo 20, no versículo 26, ele diz assim, ó, portanto hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos. Ou seja, Deus não vai requerer o sangue da minha mão. Eu toquei a trombeta. Versículo 27, ele diz assim, pois nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. O tocar da trombeta é anunciar a vontade de Deus. Paulo estava com as mãos limpas, anunciou a vontade de Deus. Nós vamos ver quando João escreve no capítulo 7 e no versículo 17, aquele que quiser fazer a vontade de Deus, conheça a doutrina. Doutrina aqui no original do grego é dedash. Dedash é literalmente ensino. Aí nós se perguntamos, o que é então a doutrina da vontade de Deus? O que é o ensino
da vontade de Deus? João nos responde. Só abre mais este versículo e nós já estamos encerrando. O que é a vontade de Deus? Abre aí em João capítulo 6, o versículo 40, e vamos ver o que é o ensino da vontade de Deus para as nossas vidas. Deus é bom. Aleluia, Jesus. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 6 de João e o versículo 40. O que é a vontade de Deus? Paulo diz que tocar a trombeta é fazer a vontade de Deus. Algumas traduções traz desígnios, que é planos. João 6,40 diz assim: pois a vontade do meu Pai, de Deus, é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Para você ter uma ideia, Paulo tocava a trombeta no ensino da vontade de Deus assim: Jesus, o Filho, Jesus, é só por Ele. Paulo tocava a trombeta no ensino da vontade de Deus assim: no último dia vai haver a ressurreição. Para você entender, Paulo, ele tocava a trombeta no ensino da vontade de Deus assim: tem vida eterna para aqueles que estão no Filho. Por isso ele testemunha em Atos que a mão dele está limpa, porque ele não deixou de fazer toda a vontade, desígnio, plano de Deus. Aí nós vamos entender que ali em João, melhor dizendo, Mateus, no capítulo 7, versículo 20, ele diz que nós somos conhecidos pelos nossos frutos. E no versículo 21 ele diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por quê? Porque não fez a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Nós aprendemos aqui agora. Aí ele continua dizendo: mas aquele que faz a vontade do Pai, esse vai entrar. Esse vai entrar. Aí nós vamos entender que o que garante então eu tocar a trombeta? Homem nenhum garante. Noé não pode garantir, mesmo tocando a trombeta durante 120 anos. Durante a construção da arca, não houve conversão, Deus manda o dilúvio. Moisés não pode garantir nós tocarmos a trombeta, mesmo ele tocando a trombeta diante de Faraó por várias vezes. Não houve conversão, Deus enviou as pragas. Muito menos Elias pode garantir o nosso toque da trombeta, você já vai entender, só presta atenção. Elias diante do povo dizia: se Baal é teu Deus, segue Baal. Se Jeová, segue Jeová. Mas o que garante nós tocarmos a trombeta? Tocar a trombeta é anunciar toda vontade de Deus. Vontade de Deus é ensino. Jesus, na cruz do Calvário, no único toque de trombeta, ele diz assim: está consumado. O que isso quer dizer para nós? E aqui eu encerro. Jesus está dizendo: pode tocar a trombeta na tua casa, filho, marido, esposa, no trabalho, aonde for, porque a consumação foi dada lá na cruz, e o resto eu garanto. Só temos que fazer o papel de atalaia e tocar a trombeta. A consumação foi dada na cruz. O resto, Jesus garante. Se põe de pé para nós orar em nome de Jesus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Bendito e eterno é o nome do nosso Deus. Aquele que nos sustenta, que nos capacita e que nos traz a um culto como esse para renovar as nossas forças, para renovar as nossas esperanças.
Eu disse no início que Jesus resolve todo tipo de problema. Quem tomou posse vai chegar em casa e vai ver que o espaço ficou pequeno e Jesus chegou por lá. Eu disse agora no final que você pode tocar a trombeta sem medo. Ah, mas não quer ouvir. Ah, mas eu não sei mais o que eu falo. Jesus falou que a consumação foi dada na cruz, o resto Ele garante. Quem toma posse, erga suas mãos. Comece a falar com o Senhor Jesus, agradecendo, porque Ele ainda fala conosco. Deus Pai, querido, eterno, eu te louvo, te glorifico, ó Pai, pela tua palavra que desceu a este lugar nesta noite, aonde o Senhor se comunicou com o santo, com a santa, com a noiva do Cordeiro de Deus. Pai querido e eterno, renova as nossas forças, nossas esperanças, e que nós venhamos acreditar, assim como o Senhor disse a Jairo: crê somente, e a morte teve que bater em retirada nas nossas vidas, Senhor. Aquele que neste momento de oração está crendo que o Senhor ainda resolve este problema, está crendo que ainda o Senhor é a solução. Pai, manifesta o teu poder, o teu milagre, mostra que ainda o Senhor é aquele que não há sombra de variação, o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque o sobrenatural é aqui que nós recebemos, e vamos vir ainda testemunhar que o Senhor operou nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas vidas e no nosso dia a dia. Adore ao Senhor como pode, com as suas orações, palmas, louvores a Deus. Fique na liberdade do Espírito. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor. Bem, está aí então, irmão, a palavra de Deus para os nossos corações. Que o Senhor Deus esteja abençoando a vida do irmão Guilherme e toda a igreja que ouviram esta palavra, a qual veio ao encontro ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Irmão, amanhã é sexta-feira, tá? Sábado é culto do departamento de missão, né? Então sábado domingo nós teremos aqui a escola bíblica dominical. Nós vamos estar encerrando o estudo do profeta menor, né? Nós vamos estar encerrando porque terça-feira não foi possível devido muita chuva, né? Choveu muito na hora do culto, né? Então os irmãos não vieram. Nós estávamos aqui apenas eu, o irmão Guilherme, o Paulinho e o Lucas, né? E o Marco. Daí nós resolvemos, falamos: irmãos, então vamos para casa. E então domingo nós vamos estar encerrando, vamos estar falando sobre o profeta Malaquias, tá? Então vem estar conosco domingo pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, tá bom? Dia 11 nós vamos ter uma vigília aqui na igreja, tá? Uma vigília, vai começar às 11h30, né? E alguns irmãos de outras igrejas já estão nos perguntando, né? Até que hora que vai a vigília? Eu falei: não sei, isso depende do nosso Deus. E o propósito nosso, irmão, Deus colocou no nosso coração, e o tema é: prepara-te, vaso, porque o azeite vai descer. O tema: prepara-te, vaso, que o azeite vai descer. Bem, e nessa campanha, e nessa vigília,